Muito bem, chegou a hora de ficarmos sabendo o que foi importante no mês de abril de 2022 para os vestibulares e o Enem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o professor Alexandre. Vamos dar aquela olhada no que foi importante relativo a atualidades no mês de abril de 2022. Eu separei para esse nosso bate-papo 5 pontos. O primeiro está se tornando eterno aqui nesse nosso trabalho: a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a invasão russa ao território da Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia mantém tropas no território ucraniano e você está acompanhando. A crise econômica russa e mundial tem se agravado por conta disso. Agora já estamos aí com temores, que essa guerra perdure. Alguns líderes estão falando de anos, e o medo, claro, dessa guerra se alastrar e se tornar um conflito continental, quem sabe mundial. Espero que no nosso próximo encontro estejamos falando do fim desse conflito. Outra coisa, voltou a chover forte no Sudeste, com desmoronamentos, com mortes no estado do Rio de Janeiro. Eu volto a sugerir que você dê uma olhada nisso, nos desmoronamentos de encosta, assoreamento de rios, ocupações irregulares, desmatamento, tudo isso foi tão forte agora, final de 2021 e 2022, durante o verão, que nós temos grandes expectativas que os vestibulares e o Enem cobrem. O segundo ponto diz respeito à pandemia de Covid. Nós tivemos aí em vários lugares do mundo aberturas, relaxamento das exigências, enfim, o avanço da vacinação. O Brasil, inclusive, decretou o fim do estado de calamidade sanitária em função da Covid. Você acompanhou, tivemos inclusive a celebração aí do Carnaval, e isso mostra a redução do número de casos, de mortes, embora ainda seja preocupante, mas melhorou bastante esse quadro. Por outro lado, a China teve um aumento de casos em Xangai, o que levou novamente a cidade a um lockdown. Isso tem despertado reações das pessoas que não querem voltar para o confinamento e tem prejudicado a indústria de medicamentos, de peças. Já havia uma falta de microchip, de certos princípios ativos no mercado mundial também para remédios, e agora esse quadro ele tem se agravado com o lockdown. Há um temor de que novas variantes da Covid apareçam e levem outros países novamente a fecharem sua circulação, fazerem lockdown e colocarem restrições. Então a preocupação continua, embora nós tenhamos números mais favoráveis e relaxamentos, aberturas, como eu falei. O terceiro ponto, nós tivemos tempestades tropicais muito fortes que atingiram as Filipinas, com mais de 100 mortos, e também a África do Sul, com mais de 300 mortos. Essas tempestades, elas não foram classificadas como naquela região, no Oceano Pacífico, elas são chamadas de tufão e são chamadas apenas de ciclones tropicais quando acontecem aqui no Atlântico Sul, que foi o que atingiu ali a África do Sul. Elas não foram classificadas assim, como ciclones tropicais ou como furacões, porque os ventos não excederam ali os 100, 120 km por hora, mas as precipitações foram muito fortes, muito fortes. E essas tempestades, elas casaram justamente com o anúncio do IPCC, o painel intergovernamental da ONU para as mudanças climáticas, que, nas palavras deles, é agora ou nunca. Nós temos que tomar medidas para conter o aquecimento global, porque, segundo o relatório divulgado em abril, estamos numa situação muito crítica, já passamos do ponto de retorno da situação em normalidade. Então, extremamente preocupante essas manifestações aí de tempestades muito fortes e tal, e isso bate com esse relatório que foi divulgado pelo IPCC. Então, abril ficou marcado por isso, por essas fortes tempestades, chuvas e tal, e o anúncio da ONU que é agora ou nunca. Também nesse ambiente de mudanças climáticas, existe o Global Forest Watch, o relógio das florestas, que ele é desenvolvido pela Universidade de Maryland,
lá nos Estados Unidos. E eles acompanham, né, o avanço do desmatamento mundial. E o Brasil configurou como o país responsável por 40% da devastação de florestas tropicais, né? As nossas florestas tropicais, a Mata Atlântica e a floresta amazônica. É claro que o Brasil figura nessa situação por ter vastas extensões de floresta, mas também por estar, né, devastando bastante. Então, né, o Brasil ficou feio nessa situação e, por conta disso, né, também contribui aí para as mudanças climáticas. O quarto ponto foi a reeleição do Macron na França. Ponto que eu considero extremamente quente, né? O presidente Macron tem feito um governo de recuperação econômica na França, de política de bons amigos, né? De defesa da questão ambiental, inclusive, né, no Brasil, já criticou várias vezes aí a situação da devastação da Amazônia e tudo mais. E ele concorreu com sempre esqueço o nome dela, a Le Pen, né? E o que acontece? Essa moça, a Le Pen, ela recebeu aproximadamente 41% dos votos. Você vai dizer, tá, e daí? Bom, escute uma coisa. O Macron, ele faz parte, né, de um partido chamado Em Marcha, que inclusive tem assim raízes socialistas, tal, mas é um partido que tenta a modernização da França, a abertura, a defesa da democracia, aquela coisa toda. E a Le Pen, ela é de um partido extremamente conservador, de extrema direita, né, que combate a questão dos imigrantes, tem vertentes xenófobas, contra a globalização. A Le Pen, inclusive, elogiou a invasão da Ucrânia, deu apoio ao governo da Rússia e tudo mais. Então veja, o Macron ele ficou com 58% dos votos, foi uma vitória significativa, mas a Le Pen, desse segmento mais radical, ficou com 41%, quase 42%. Então ela anunciou o seguinte, que ainda que ela não tenha vencido as eleições, foi uma vitória. Isso mostra, né, a preocupação com esses segmentos mais radicais dentro da França, dentro da União Europeia, né? Então o Macron ganha as eleições, o que é significativo, mas teve esse quadro da Le Pen ter atingido, né, uma votação bastante expressiva. Outra coisa que chamou a atenção na eleição da França foi a forte abstenção, em torno de 30%. Então vamos arredondar aí, 1/3, né, dos franceses não quis participar desse momento importante da democracia francesa. Então vale a pena você dar uma conferida aí no governo Macron, né, no governo, nas propostas de Le Pen, no trabalho dela, né, isso vale a pena você dar uma olhadinha, porque é um tema relevante aí que aconteceu em abril. E o nosso quinto e último ponto, a nossa famosa efeméride. Também vejo como um ponto importante. No dia 2 de abril de 1982, a Argentina invadia as Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, que pertencem ao Reino Unido, né, à Inglaterra. Na época, 1982, a Argentina vivia uma ditadura militar ferrenha, sob liderança do general Galtieri. A coisa estava feia, o governo enfraquecido, crise econômica, e o Galtieri tentou então salvar o seu governo e reacender um nacionalismo forte argentino, tentando retomar a posse das Ilhas Malvinas ou Falkland. Ele pegou o governo Thatcher da época, Margaret Thatcher, no Reino Unido, também precisando mostrar mais serviço, e a Inglaterra veio, e eu acho que o resto dessa história você sabe. Os argentinos perderam a guerra, não retomaram as Ilhas Malvinas até hoje, muitos ainda desejam, tal. Foi uma vitória do Reino Unido grande, vergonhosa para a Argentina, que inclusive decretou o fim da ditadura. No ano seguinte, a ditadura terminava na Argentina. Então, 40 anos da Guerra das Malvinas. Então, esses são os pontos aí relevantes do mês de abril. Falei da Ucrânia e das chuvas aqui no Brasil, a questão do Covid, o relaxamento e a volta do problema lá na China, as tempestades tropicais, o aumento do desmatamento do Brasil, a reeleição do Macron e os 40 anos da Guerra das Malvinas. Então é isso, até a próxima, fique bem, estude.